Fala galera, beleza? Hoje a segunda parte da aula de romantismo para o Enem. Se você não viu ainda a primeira aula de romantismo prosa, não tem problema. No final você assiste e aí já sabe, faz aquela questãozinha que apareceu no Enem para ver se você pegou o conteúdo. Então, roda a vinheta aí. Então, pessoal, se é a sua primeira vez, se inscreva. E se você já vem acompanhando, não esqueça de deixar o seu like e, claro, mandar os comentários aí. Inclusive, é muito importante, pessoal, que vocês acompanhem os comentários em destaques. Por quê? Porque às vezes são dúvidas ou até mesmo comentários de outros colegas ou de colaboradores do canal, tudo bem? Então vamos lá. Para a gente começar, ó, didaticamente, não tem assim uma ordem de estudo não, ok? Assim, é mais para facilitar e vocês não confundirem um autor com o outro, ou seja, não confundir os autores da prosa com os autores da poesia, mas as características são as mesmas. A primeira fase possui vários nomes, vou chamá-la de indianista. Outro nome também que ajuda muito é chamá-la de geração das idealizações, ou seja, é aquela que coloca o índio, a mulher, a pátria e a natureza como elementos figurativos e idealizados do Brasil. São dois autores, Gonçalves de Magalhães, que introduziu o movimento com Suspiros Poéticos e Saudades, e Gonçalves Dias. Nessa geração, Gonçalves Dias é o grande nome e talvez um dos maiores nomes do romantismo de um modo geral, certo? Por vários motivos, mas as obras mais importantes e que aparecem no Enem são Yuca Pirama, certo? Um poemeto épico, aí ó, de 10 cantos, que narra a história do guerreiro Tupi. Então, se você quiser dar uma aprofundada, né, em Yuca Pirama, tem duas aulas aí sobre essa obra. E aí, claro, eu não poderia deixar de falar da outra, Canção do Exílio, com seus famosos versos: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Então, anotou? Primeira geração, geração das idealizações, e o principal nome, Gonçalves Dias. Já a segunda geração, ela é bem diferente de tudo que entendemos do romantismo na atualidade, ou o que ficou dele, certo? Ela pode ser chamada de mal do século ou ultrarromantismo. O segundo nome, eu gosto muito, ajuda mais, porque ela vai pegar as principais características românticas que você está vendo aí e extrapolar, exagerar. Então, vamos ver que a ideia do culto à morte, o gosto pelo mórbido principalmente, e os livros vão dizer de várias formas diferentes. Uns vão dizer que é gosto pelo pessimismo, ou escapismo na morte, evasão, devaneio, mas é só lembrar, se você gostar de terror, tristeza, melancolia, saudosismo, é aqui que falamos de cemitério, mortes e paixões lancinantes. São vários os nomes e vários os autores, cada um contribui de um jeito. Por exemplo, Casimiro de Abreu com o saudosismo e seus famosos versos Meus 8 anos. Esse também é uma obra do Paz, então você pode clicar aí, assistir se você quiser mais detalhes dessa obra. Mas, para você saber de uma forma bem tranquila, lembrando, é o saudosismo, porque nessa obra ele fala da saudade de casa e há uma idealização fortíssima da natureza. Já vai te ajudar bastante. Depois temos Junqueira Freire, que exemplifica as características da religiosidade romântica e de uma forma bem clara o conflito de quem ama e de quem se pune. Quem nunca sofreu de amor, não é? Então, relaxa, sua hora vai chegar e haja Marília Mendonça aí também. Fagundes Varela, né, que vai discutir a elegia. Todos nós sabemos que esse seria o gênero predominante da segunda geração. E nesse caso ainda tem a questão familiar. A gente estuda Fagundes Varela e aí vem a questão sensível da sua história de vida. Lembre-se que a biografia, quando ela se confunde com a arte, a gente estuda. E é esse caso aí, ó, do Fagundes Varela. Por quê? Porque ele homenageia o seu filho Emiliano. E daí, quando a gente lê, a gente vê em Cântico do Calvário todo esse sofrimento e essa melancolia do pai que tanto desejou o filho.
E por último, não menos importante, aliás, da segunda geração, ele é o mais recorrente em avaliações. Eu posso dizer com muita tranquilidade, o mais importante seria Álvares de Azevedo. Aqui no canal tem muita coisa dele. Tem aula desde a explicação de elementos básicos do terror, do horror, análise de Noite na Taverna, análise de ideias íntimas, para você se debruçar bastante no Álvares de Azevedo. Em todas as obras de Álvares de Azevedo, a tristeza, a melancolia e o pessimismo demonstram essa visão negativa da vida. Claro, com o culto à morte, né, que é elemento central das obras. Ideias íntimas, principalmente de Noite na Taverna. E claro, quando entramos na segunda parte, vamos perceber isso também em Lira dos 20 anos. Essa melancolia associada à vida que não há mais esperança, ou a morte é a companheira inevitável. Conhece esses versos aí? Pois é. Indo para a terceira geração, ou condoreira. Já essa geração demonstra um romantismo mais amadurecido e já voltado para as questões políticas, como foi a primeira geração voltada lá com a questão da independência. Temos, para começar, Sousandrode, com as questões políticas e, detalhe, muito mais à frente da época dele, o que justifica claramente o termo condor. A originalidade, a visão social ou nacionalismo pan-americano, né, pois é, foi tão amplo para a época que ele ficou desconhecido também dos autores. Nessa mesma pegada política e desbravadora, claro, todo mundo conhece Castro Alves. Castro Alves pode ser tanto estudado pela sua corrente lírica, aquela que fez com que as mulheres curtissem tanto mais o lado mais erotizado do amor, com essa visão mais legal, quanto a visão crítica dele. Não há uma corrente mais importante que a outra, mas considerando o contexto político da época do Brasil, a poesia social com o poema Navio Negreiro ou Vozes da África, esses são os mais estudados até hoje. E se você não leu, super recomendo, até para ajudar em literatura e história. Mas pode também assistir ao filme aí, ó, Amistad. Essa aí é uma boa pegada e você vai sentir o gosto pelo morto, essa melancolia dos românticos presente em todas as três gerações. Como você pode ver, esse é o esquema aí, ó. A primeira coloca a geração das idealizações, a segunda coloca a morte, a terceira as lutas sociais abolicionistas, republicanas. E aí a questão que a gente vai fazer agora do Enem, aparece quem? Álvares de Azevedo. Vamos ao texto. Soneto. Já da morte o palor me cobre o rosto, nos lábios meus o alento desfalece, surda agonia o coração fenece e devora meu ser mortal desgosto. Do leito embalde no macio encosto tento o sono reter, já esmorece o corpo exausto que o repouso esquece. Eis o estado em que a mágoa me tem posto. O adeus, o teu adeus, minha saudade, fazem que o insano do viver me prive e tenha os olhos meus na escuridade. Dá-me a esperança com que o ser mantive, volve ao amante os olhos por piedade, olhos por quem viveu, quem já não vive. Note a estrutura de soneto. Note também a visão da morte presente nas 4 estrofes e a tristeza evidente aí no mundo, né, com a perda e essa saudade. Perfeito, né? Veja aí, ó. Mas vamos ao enunciado e em seguida os itens. O núcleo temático do soneto citado é típico da segunda geração romântica, porém configura um lirismo que o projeta para além desse momento específico. O fundamento desse lirismo é: letra A, a angústia alimentada pela constatação da irreversibilidade da morte. B, a melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda. C, o descontrole das emoções provocado pela autopiedade. D, o desejo de morrer como alívio para a desilusão amorosa. E, o gosto pela escuridão como solução para o sofrimento. Como você pode perceber, todas até apresentam características da segunda geração. Daí você junta a tristeza da morte, né, com a saudade, vai dar o quê? Melancolia que
frustra a possibilidade de reação diante da perda. Daí você tem, né, a saudade marcando aí, viu? Tranquilo, é ou não é, pessoal? Gostou? Já teve alguma dúvida nessa questão aí? Manda nos comentários, beleza, pessoal? Compartilhe com a galera e a gente se vê no próximo episódio do Enem com literatura, beleza? Um grande abraço, pessoal!